Glória a Deus. Eu falei no livro de João, né? João 9. No livro de João, verso 9. No capítulo 1 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com um todo os olhos do cego. E disse-lhes: Pai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que de antes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra nesse momento, Pai, lida. E o Senhor garante que através da sua palavra nós teremos cada vez mais fé. E o poder da sua palavra nos reúna para que possamos verdadeiramente ter a alegria do Senhor e que o Senhor possa fazer a revelação dela em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Diminua, Pai, mas que o Senhor cresça em mim. Amém? Amém. Pode sentar. E as criancinhas pequeninas do Senhor Jesus. Cadê que eu vejo o Nico? O Nico está dormindo. Amém? Só os dois? Sim. Pai, em nome de Jesus. Glorificamos o seu nome, Pai. Peço que o Senhor nesse momento possa fazer que a sua palavra realmente venha diante do coração dessas crianças e que possa trazer a verdade cada vez maior a elas e que o poder dela possa trazer a conformidade do seu reino. Pai, em nome de Jesus, cura, liberta, edifica esses corações e que possam sempre estar nos seus caminhos, para que a verdade seja junto a eles, em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor esteja nessa sala de aula, em nome do Senhor. Amém? E nessa palavra, onde o Senhor mostra-nos que alguém foi curado, e que muitas vezes é esta a pergunta que nos vem à mente: por que tal pessoa está passando tal problema? Será que ela pecou? Por que tal pessoa está passando esse momento de vida? Por que essa pessoa nasceu assim? Por que essa pessoa é desta maneira? Por que essa pessoa não pode ser de outro jeito? Será que ele errou tanto? Será que os pais dela erraram tanto? E veio um pecado sobre a vida dessas pessoas? Será que o pecado realmente tomou conta e fez acontecer isso na vida das pessoas? E essa, às vezes, é a pergunta que nós fazemos. O pecado está tomando conta da vida da pessoa, por isso que ela está assim. Às vezes, nós fazemos essas perguntas e falamos assim: por que será, né? Que está acontecendo isso com tal pessoa? Deve estar em pecado. Essa pessoa deve estar em pecado. Por isso que está acontecendo esse tipo de tragédia na vida. Por isso que a vida está tomando esse rumo. Por isso que está acontecendo isso na vida da pessoa. E é justamente esse tipo de pensamento que os judeus, aqueles que diz aqui que o Senhor Jesus falou que eram aqueles que criam nele. Havia um povo judeu que cria no Senhor Jesus, e começaram a crer no Senhor Jesus.
E eles começaram a perguntar isso. E começaram a fazer esse tipo de coisa. E até os discípulos, né, chegaram para ele e falaram assim: por que será que esse cego é assim? Será que os pais deles pecaram? Será que é um pecado grande que ele tem? Mas Jesus falou: não, ninguém pecou. Ninguém pecou. Nem os pais, nem ele mesmo pecou. Ele é um instrumento para a glória de Deus. A pessoa às vezes não entende que o julgamento das pessoas é que realmente leva seta inflamada na vida de uma pessoa. Porque muitos ainda começam a julgar a vida sem saber o porquê está acontecendo e por que realmente aquilo é daquela maneira. O que o Senhor Jesus nos mostra é que às vezes o julgamento em nossas vidas, o julgamento nas vidas dos próximos, que às vezes nós lançamos, às vezes de uma maneira sem maldade, mas às vezes nos falta o conhecimento da palavra de Deus para nós podermos ser direcionados àquilo que é verdade. Muitas vezes nós não lembramos que nós precisamos ser os instrumentos de Deus para fazer a obra de Deus acontecer. Muitas vezes nós nos travamos em tamanha circunstância, aonde Deus está dando oportunidade de nós abençoarmos alguma vida, e nós não abençoamos. Às vezes uma pessoa passando por uma necessidade, Deus coloca na nossa frente a pessoa para que nós possamos orar pelas pessoas, para que seja manifesta a glória de Deus, não a glória de homens. E isso acontece em muitos lugares. Isso acontece em muitos momentos que eu já participei disso, de ver essa circunstância, e começa a acontecer em muitas pessoas e não entendem o que é a verdade. Às vezes as pessoas glorificam homens, glorificam mulheres, que é isso, que é aquilo, mas se não fosse o poder de Deus sobre a vida de homens e mulheres, que são separadas para poder mostrar o milagre de Deus, elas nem existiriam, essas pessoas. O que nós precisamos é entender que Deus nos capacita para nós podermos fazer o milagre dele, para que nós possamos verdadeiramente fazer o milagre acontecer. Não é uma ou outra pessoa. Deus diz na palavra dele que não tem dissensão nenhuma contra ninguém. Ele tem todos nós iguais. Não há um a mais ou um a menos. Todos somos iguais perante o Senhor. E todos nós somos a propriedade do Senhor, que Ele quer fazer de nós pedras preciosas. Quer que nós sejamos capazes de fazer o melhor para Ele. Por isso, entendam uma circunstância. Às vezes nós vemos pessoas sofrendo, vemos as pessoas de uma maneira ou outra com problemas. É a nossa fé, que se a pessoa não tem fé, a pessoa está tão esmorecida, está tão longe da palavra de Deus, que está tão sem mais nenhum momento de alegria, porque não tem mais fé. Muitas vezes nós ficamos julgando as pessoas, porque você deveria, você faz isso, faz aquilo outro. Mas a pessoa não entende dessa maneira que pode estar julgando a vida de alguém, pode simplesmente estar empurrando a pessoa para um abismo. E justamente é dentro dessa palavra que Deus realmente mostra que nós podemos sarar uma pessoa através de uma oração, através de um gesto que pode realmente libertar a pessoa. Porque naquele momento, aonde Jesus fez com o seu cuspe e da terra um pouco de lodo para passar nos olhos dele, foi aquele lodo que curou? Foi aquele cuspe ou aquela terra que curou o cego? Não. Foi simplesmente as mãos do Senhor que tocou nos olhos dele.
Foi as mãos de Deus que tocou na mão dele e fez com que ele pudesse ver de novo. Mas muitas pessoas às vezes estão cegas, estão mancas, estão debilitadas espiritualmente. Pessoas que estão passando por problemas difíceis na vida. Às vezes nós precisamos de mais do Senhor, mas não temos forças de chegar com a plenitude para Deus, e precisamos se esforçar muito. Mas quando nós conseguimos ver, identificar uma pessoa que precisa disso, nós começamos a interceder por essa pessoa, começamos a orar por essa pessoa, começamos a ministrar palavras e bênçãos sobre essas pessoas, começamos a curar, porque nós, através da oração, nós simplesmente tiramos a cegueira das pessoas. Às vezes as pessoas, elas estão profundamente inseridas num mal tremendo, que não conseguem enxergar nada. Não é a nossa palavra, não é a palavra do vizinho, não é a palavra do ciclano, não é a carta, não é a internet, não é nada que vai alegrar ou vai trazer a pessoa de novo. A restauração é o poder de Deus. E às vezes nós estamos querendo achar em nossas mãos, nas mãos de pessoas, o poder de Deus para poder restaurar a vida das pessoas. E não, as pessoas não têm essa legalidade de Deus, porque Deus escuta o nosso coração. Se nós ligarmos a Deus, Deus escuta o nosso coração. As pessoas às vezes são instrumentos de Deus para poder fazer acontecer o milagre de Deus. Assim como esse homem cego foi instrumento para poder ter a glória de Deus sendo manifesta naquele lugar. Queridos, nós precisamos entender assim. Muitas vezes nós procuramos, reviramos uma alternativa na vida para resolver um problema de saúde, para resolver um problema financeiro, para resolver um problema de vida, e às vezes não encontramos. Mas nós precisamos entender que não encontramos porque nossos olhos estão cegos. E o que nós precisamos é de alguém que abra os nossos olhos, encontrar alguém que possa abrir os olhos, para que nós possamos ser livres de toda aquela maldição. E como que nós encontramos essas pessoas? Através da palavra de Deus. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós precisamos, às vezes, pedir para Deus nos mostrar uma tábua, nos mostrar que podemos andar sobre o mar, nos mostrar que nós podemos atravessar o mar a seco. E Deus mostra o caminho que nós devemos andar com ligações de Deus, ou seja, que haja pessoas que possam ministrar a nossa vida. O que eu vejo é que em muitos lugares, em muitas circunstâncias, nós estamos falando de nossa própria vida, às vezes para muitas pessoas, e muitas pessoas tomam conta de nossa vida. Aí nós começamos a ficar cegos, porque nós começamos a acreditar tamanha alegria de poder falar sobre nossas vidas, e as nossas vidas, ela tem que ser entregue para Deus. É Deus que sabe o que nós passamos, é Deus que sabe o que nós sofremos, é Deus que sabe como poder fazer o milagre acontecer. Mas o Senhor, no momento certo, na hora certa, Ele coloca a profecia na boca de um homem, na boca de uma mulher, para poder exaltar a nossa vida, para poder mostrarmos que somos queridos do Senhor. E o Senhor nessa noite fala: em muito tempo nós podemos ter passado distantes da alegria, distantes de felicidade, distantes de poder dar um sorriso largo, porque nós não encontramos ainda a verdade
que estava dentro de nós, mas estávamos querendo refletir a verdade e os nossos olhos estavam cegos. Os nossos olhos, com a cegueira espiritual, não conseguem refletir a verdade que nós precisamos. E quando nós encontramos a verdade, ela retira de nós esse mal que está nos olhos e faz de nós a alegria do Senhor. Porque aí nós começamos a receber dos céus a verdade, aquilo que realmente nos traz a harmonia com os céus, que é a palavra de Deus. Porque muitos buscam isso, buscam aquilo outro, mas a palavra nos dá o momento certo de nós podermos ser abençoados. Nos mostra que quando nós buscamos, nós podemos ser abençoados. Que quando nós começamos a ser filhos de Deus, nós somos abençoados. Aí nós precisamos somente de quem? De Jesus nas nossas vidas. E muitas pessoas estão se esquecendo de Jesus na vida, estão deixando Jesus ao lado, deixando de uma maneira que não seja evidente na vida. E quinta-feira eu estava pregando, até o Maciel deu realmente esse lá fora, que falou sobre isso. Nós estávamos conversando lá fora, ele falou assim: pastor, tem muitas pessoas ainda por aí que ainda não tem Jesus na vida. Ainda Jesus é como se fosse um paraquedas para um piloto de avião. É a última coisa que se pensa é um paraquedas. A pessoa não entra num avião pensando em pular dele. A pessoa entra no avião para poder chegar em outro lugar e pousar em seguro. Então não cuida do paraquedas, não vê se ele está apropriado, não vê se ele está pronto, não cuida daquilo, não cuida daquele instrumento que pode salvar-lhe a vida. E às vezes com Jesus é justamente dessa maneira. Às vezes nós não cuidamos da nossa salvação, não cuidamos de receber a palavra de Deus, não cuidamos de poder se apropriar das bênçãos de Deus em nossas vidas. Às vezes o nosso coração está tão distante que quando nós vamos pegar o salva-vida ou vamos clamar por Jesus, o salva-vida está corroído com traça. E quando vai se abrir, não sustenta nada. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ser filhos de Deus. Porque muitos ainda, como nesse exemplo do paraquedas, muitos ainda são servos de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz muito bem o que é servo e o que é filho. Diz que o servo é apenas passageiro. Porque o servo, ele somente obedece. Ele faz aquilo realmente que foi colocado para ser feito. O servo é aquele que respeita a ordem do Senhor. O Senhor pede, faça isso, ele faz. Faça aquilo outro, ele faz. Faz aquilo, então ele faz. Mas vai chegar um tempo que ele pode simplesmente não querer mais ser servo e vai embora. Mas o que o Senhor está procurando é os seus filhos. Os filhos que estão junto a Ele, a tempo e fora de tempo, acreditando na verdade, acreditando naquilo que o Pai está instruindo, acreditando naquilo que o Senhor quer que nós tenhamos ligação. O filho é aquele que permanece para sempre, aquele que pode chover, pode fazer sol, pode fazer o tempo que for, ele sempre estará junto, porque é filho, ele ama o Pai, ele ama as coisas que o Pai faz, ele sente segurança no Pai. Porque quando se torna servo, o servo às vezes fica chateado. O servo muitas vezes não perdoa, porque o patrão, o senhor que é sobre o servo, pode simplesmente falar uma palavra dura e a pessoa não gosta. O servo não gosta de uma palavra dura, entra em rebelião. Mas o filho aceita como repreensão para a vida, para poder ter um passo melhor. E é dentro disso que nós precisamos entender. Porque é isso que a palavra trata. Em João 8, no 38, no 35, diz assim:
Ora, o servo não fica para sempre. Não fica para sempre em casa. O filho, sim, fica para sempre. O servo é aquele que recebe a ordem, aquele que obedece, aquele que simplesmente crê que pode fazer o melhor para agradar o Senhor, o seu patrão, aquele realmente que está sobre ele. Mas o servo crê naquilo que ele pode fazer. O servo crê naquilo realmente que ele tem como entendimento. Mas o filho crê no poderio do Deus poderoso, crê realmente no Pai que pode fazer muitas coisas, crê na identificação que se tem com o Pai. O servo não tem identificação, ele apenas faz por fazer, não tem a fé que pode salvar. O servo tem simplesmente a fé, mas é uma fé que crê nos seus braços, que crê em simplesmente fazer, porque o servo, nós estamos falando de servos que têm um Senhor, às vezes duro, e que pode simplesmente passar dores. O servo teme, o servo tem medo, o filho não, o filho tem temor. É diferente. Quando o servo faz, ele faz as coisas porque é obrigado a fazer. O filho não, ele faz porque sabe que está prosperando junto com o Pai. E assim é o reino de Deus. Às vezes nós não entendemos em que caminho nós estamos seguindo. Como filhos ou como servos, nós precisamos ter uma identidade de filho com o Senhor, para que Ele possa realmente, nós sermos ligados a Ele e não nos faltar nada. Porque o servo vai, o servo passa e vai, ele é obediente e vai. Mas o filho é aquele realmente que esteja frio, esteja calor, sempre vai estar com o Pai, porque acredita no que o Pai pode fazer. E o Senhor simplesmente nos garante, o nosso Pai garante que nós iremos abençoar. Nós precisamos tomar uma decisão em nossas vidas de querer realmente ter a salvação com o Senhor, não simplesmente ter passagem com o Senhor. Nós precisamos determinar a nossa vida em conquista ao reino, aquilo que está nos esperando, para poder nos agradar, para nos dar o melhor, para poder abençoar a nossa vida, porque quando nós estamos debaixo da asa potente do Senhor, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos limpar, Ele vai nos tratar, Ele vai curar, libertar e fazer tudo o que nós precisamos, porque o Senhor é o que cuida de nossas vidas. E às vezes nós não estamos entregando a nossa vida, porque nós estamos nos conformando com as coisas desse mundo. Paulo já dizia, não se conforme com as coisas desse mundo, porque ainda nós estamos cegos. Nós precisamos da palavra de Deus para colocar o lodo nas nossas vistas, para tirar a cegueira espiritual. Às vezes estamos tratando em caminhos que não precisamos estar. Estamos sofrendo porque estamos em caminhos errados. Ao invés de nós podermos dedicar a nossa vida a Deus, estamos dedicando a nossa vida a outros. Estamos dedicando a nossa vida a outros momentos. A poder dedicar a vida a Deus é você estar em comunhão, é poder comer da palavra de Deus, é poder estar sempre ruminando a palavra de Deus, porque Deus pede para nós. Ele pede claramente para nós meditarmos na sua palavra de dia e de noite. Porque lá em João também 8,31 diz: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E quem não quer ser discípulo de Jesus? Quem não quer ser chamado, ó filho meu, bendito seja o Senhor na sua vida? Quem não quer ser realmente colocado como herdeiro do reino dos céus? Às vezes eu me pego olhando para os céus e falando assim: será que eu mereço toda essa herança? Será que eu mereço toda essa herança do reino de Deus? Porque enquanto nós não conseguimos dimensionar o tamanho da nossa herança, enquanto nós não conseguimos dimensionar o tamanho daquilo que nós temos esperando por nós, nós
Simplesmente deixamos de acreditar naquilo que nos espera. Aquilo que nos espera é muito mais do que nós sonhamos, pensamos. É muito mais do que nós possamos ver com os nossos olhos nessa terra. E às vezes nós não entendemos dessa maneira. Entendemos de uma maneira como se fosse aqui. Ah, meu pai vai deixar um quarto de terra e um terreno de 10 por 30. Deus não vai te deixar um terreno de 10 por 30. Deus vai te dar parte do céu. Deus vai te dar parte do céu junto a Ele, aonde Ele vai estar reinando, aonde Ele vai ser a luz, que nós não precisaremos de luz artificial. Ele será a nossa luz. E muitos de nós ainda não acreditamos que Jesus está aqui para nos salvar, que Jesus está no meio de nós, para poder livrar-nos, para poder trazer a verdade dentro do nosso coração. E às vezes, dentro de todo o sofrimento que passamos, de toda a cegueira espiritual que temos, não acreditamos que Jesus ainda é a luz. Não acreditamos que Jesus Cristo é a verdade em nossas vidas. Às vezes desmerecemos o valor do nome Jesus Cristo. E o que nosso Deus mostra para hoje é que Ele tem um milagre para fazer em nossas vidas. Ele tem um milagre hoje para fazer em nós, para poder que nós possamos receber dos céus hoje aquilo que nós não entendíamos que poderia ser um milagre. O Senhor, quando está junto ao meio de nós, Ele tem um milagre para acontecer, porque Ele quer chamar-nos de filho. Ele não quer chamar-nos mais, oh, vem aqui. Ele quer chamar de filho. E filho sabe-se pelo nome. Ele conhece o nome de todos os filhos. Ele fala, vem aqui fulano, vem aqui ciclano, vem aqui, porque você é meu filho. E às vezes nós não estamos escutando o nosso nome sendo chamado por Jesus. Não estamos sendo orientados por Jesus, porque às vezes os nossos olhos estão cegos. Estamos olhando tanto para outros lugares que não estamos olhando para o céu, como diz o nosso Deus. E às vezes as pessoas falam assim, ah pastor, mas todo dia eu olho para os céus. Glória a Deus. Mas o que vê no céu? Quando você olhar para os céus, o que você vê? Ah pastor, hoje o céu estava lindo. Azul, azul. Não tinha nuvem nenhuma. É isso que você vê? Então comece a abrir os olhos espirituais. Porque quando você olhar para os céus, veja a nossa nova Jerusalém, brilhante, o nosso Deus lá no trono, o nosso Senhor Salvador sentado à sua direita, ainda olhando para nós e podendo realmente trazer bênçãos para nós. É isso que nós precisamos ver. É essa alegria que nos faz vivos todos os dias, para podermos receber dos céus a orientação do que nós precisamos ser feitos. E quando nós começamos a ter esse tipo de visão, começamos a viver espiritualmente, nós estamos diante de Deus. E Deus tem um milagre na sua vida. Você crê nisso? Amém. E tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Ele fez com muito amor. Ele fez de uma maneira que nós possamos ser inseridos, que nós possamos fazer parte, que nós possamos tomar posse. E às vezes nós estamos tomando posse de tantas outras coisas e não estamos tomando posse do Reino de Deus. Às vezes a nossa visão está tão curta, está tão fraca, que precisamos pedir para Deus nos abrir a nossa visão, ou ampliar a nossa visão, para podermos ver mais adiante, porque mais adiante está a nossa verdade, está a nossa glória, de podermos ser feitos filhos. E às vezes nós estamos trabalhando para o Senhor, fazendo as coisas do Senhor, mas não estamos acreditando no milagre. Mas eu te digo, o Senhor está aqui, o Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai operar maravilhas no meio de nós, prodígios e maravilhas Ele vai fazer, porque nós precisamos acreditar na promessa de Deus, naquilo que Ele nos orienta a acreditarmos. Nós às vezes estamos como seres inanimados, ou seja, estáticos.
Ai, Deus tem que me abençoar, Deus tem que me abençoar. Ande, querido. Mova-se. Porque aí o Senhor começa a operar na nossa vida. Nós precisamos ser um instrumento de Deus. Nós precisamos ser a vara de Moisés, simplesmente para abrir o mar. Às vezes nós ficamos parados e não conseguimos ver o milagre acontecer. Nós precisamos se dedicar a Deus, a buscar a verdade no nome do Senhor, a estar diante dEle todo o tempo. E às vezes, como eu já preguei no começo desse ano sobre o Apocalipse, sobre as coisas que estão acontecendo, querido, está acontecendo. As coisas estão acontecendo conforme diz a palavra de Deus. Comece a ver, comece a ter sabedoria. Fala, Senhor, eu não estou vendo nada do que é a promessa do Senhor. Peça sabedoria para Deus, como diz no livro de Tiago, que Ele vai trazer sabedoria dos céus. Ele vai trazer entendimento do que é a verdade. E às vezes nós estamos tão longe da verdade do Senhor que achamos que as coisas estão da mesma maneira. Aí nós começamos a se conformar com as coisas. Aí nós nos conformamos com o nosso dia, nos conformamos com a nossa vida. Querido, nós podemos até deslizar, nós podemos até entortar, nós podemos até abaixar a fronte, mas o Senhor Jesus está ao nosso lado. O Senhor Jesus está à nossa direita e Ele fala, levante, tenha bom ânimo, olha para frente, olha para o céu, olha o que te espera. Veja o reino que tem realmente preparado, porque o Senhor falou, eu vou para preparar aquilo que eu espero para vocês. Falou aos seus discípulos, e Ele está preparando aquilo que é para nós. E Ele virá buscar a nossa vida. Ele terá o prazer de vir buscar. A palavra de Deus deixa bem claro que Ele virá. Para Deus não seria muito mais simples Deus simplesmente, não sei, não faço ideia de como seria, mas Ele apertar um botãozinho e fazer tudo de novo, como assim Ele queria, aqui onde nós estaríamos? Ele apertava o botão e acontecia tudo de novo. Seria fácil, não seria? Seria muito fácil para Deus simplesmente fazer tudo de novo. Fazer de novo os pássaros, fazer a vida sem pecado, fazer as coisas. Mas não. Ele fez com que nós pudéssemos ir a uma terra preparada por Ele, a uma terra que está pronta para nos receber, para poder realmente estar conosco, para poder nos alimentar, para poder nos dar o melhor. E pediu para o Filho dele vir buscar a nós. Às vezes as pessoas falam, pastor, e daí? Querido, você não sabe a honra que você ter o Senhor Jesus te chamando pelo nome. Venha, meu filho, que o reino é seu. Venha, meu filho, que o reino é seu. Foi preparado para você. E às vezes as pessoas estão tão inseridas em tantas maldades, em tantas coisas ruins que o mundo tem proporcionado, que não conseguem visualizar essa alegria de podermos ser amparados pela mão de Deus, de podermos ser ajustados na mão de Deus. Às vezes o nosso coração fica triste com tantas coisas ruins que acontecem. Mas onde está a nossa alegria? A nossa alegria tem que estar ressuscitada todo dia, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós dizemos, eu não quero viver nesse mundo, eu não quero participar dessa imundícia que está aqui, eu quero participar desse reino, aonde o Senhor está me aguardando, para eu poder estar com lá. Por isso eu preciso ser irrepreensível, eu preciso ser santo, porque Ele foi santo. E quero me estreitar a buscar a verdade. E muitos ainda com a verdade nas mãos, a duvidam que podem realmente receber o reino. Não vai mudar
palavra nenhuma, nenhum assento vai mudar. O Senhor disse que tudo que está escrito irá acontecer em nossas vidas, e às vezes nós sofremos porque não temos simplesmente a visão de receber aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje nós conseguimos entregar o que para Deus? Conseguimos olhar de que forma para Deus? Encarando Ele olho no olho? Ou ainda nós estamos de cabeça baixa para olhar para Deus? As verdades têm que estar dentro do nosso coração. As verdades da palavra às vezes confrontam a nossa vida, trazem realmente contendas dentro de nós, mas essas contendas da verdade vêm para retirar o mal, retirar aquilo que não é a verdade, porque a palavra de Deus é justamente assim. E se nós continuarmos além desse capítulo 9, as pessoas, simplesmente os judeus, começaram a ir até mesmo na casa desse cego. Foram na casa do cego e falaram com o pai, com a mãe: olha, esse cego era cego mesmo? Sim, ele era cego desde a nascença. Ele nasceu cego. E por que ele viu? Porque ele está vendo agora, então? Acredito que com uma voz de deboche, os judeus começaram a falar com os pais daquele cego. E os pais simplesmente retrucaram: não pergunta para mim, pergunta para ele. Ele pode falar. Pergunta para ele, porque ele está vendo agora. E às vezes nós, recebendo do milagre, recebendo da visão, nós precisamos profetizar, nós precisamos falar, nós precisamos dizer que o reino de Deus está aguardando as pessoas. As pessoas não sabem, as pessoas estão simplesmente virando a cara para Deus, estão virando o rosto para Jesus, assim como os judeus simplesmente que estavam do lado dele, eram pessoas que estavam crendo nele, viraram a cara para Jesus, duvidando do que ele estava fazendo. E às vezes as pessoas viram o rosto. Ah, imagina, que é isso? Isso não pode acontecer. Muitas pessoas falam assim: imagina, um câncer pode ser curado. Não crê, é servo. Não crê. Às vezes fala que pode estar junto a Deus, às vezes fala que pode estar diante da palavra de Deus, mas não crê. O milagre não acontece aonde não está preparado para poder receber, porque Deus não tem comunhão com aquele que não quer receber Deus. Aquele que não quer receber Deus não recebe Deus e não tem as alegrias que é para ser recebida. Deus tem grandes alegrias para dar dia a dia na vida das pessoas. Quer abençoar a nós, quer poder fazer-nos progredir, quer fazer a nossa vida diferente, quer fazer todos os dias diferente. Querido, a palavra de Deus diz, entenda, não desista. Jesus Cristo falou: vocês terão tribulações, vocês terão momentos difíceis na vida, vocês passarão por momentos tortuosos, porque o caminho da salvação é estreito, é difícil. Vocês passarão por momentos de agonia, momentos que vocês chorarão dia e noite, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. E quando isso começa a acontecer, a reflexão da palavra de Deus está em nossas vidas, os nossos olhos se abrem, nós começamos a ver o reino, e os milagres começam a acontecer, começa a resposta de Deus ser realmente em nossas vidas, e nós começamos a ter o bem cada dia, e aí nossas vidas são cada vez mais a alegria do Senhor. Aí você vai ver uma pessoa que está realmente cega, indo por outros caminhos, fazendo outras coisas, fazendo de maneiras difíceis. Você simplesmente fala assim: creia em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai simplesmente livrar do mundo. O que está faltando é essa palavra na vida, às vezes, de uma pessoa
A pessoa às vezes está precisando, pedindo a Deus para aparecer alguém, para falar da verdade. E muitas pessoas começam: ah, mas você precisa fazer campanha. Ah, mas você precisa fazer isso. Ah, você precisa fazer aquilo. Ah, você precisa pegar uma vela e subir a escadaria acesa, do seu tamanho, acesa até lá em cima, para você receber o milagre. Não. Aí Jesus separa uma pessoa e fala: crê em Jesus, que você será livre. Aí você recebe o milagre, a pessoa recebe o milagre. Porque essa palavra vem de Deus. Enquanto a palavra não vem de Deus, os seus olhos não abrem. Aquilo realmente que é para acontecer não acontece. Porque o seu coração ainda não está preparado para receber o que Deus quer que você tenha. Você crê que assim pode acontecer? Amém. Fique de pé de um bravo de vitória e que eu salve com o Senhor, Pai. Entende? Às vezes as pessoas começam a se surpreender com a palavra de Deus e tentam refleti-la na sua vida de uma maneira diferente. Mas tudo o que está escrito é o que eu prevaleço em falar, porque é o que está escrito que prevalece na vida de alguém. E isso às vezes é para nos orientar. Porque às vezes nós queremos somente ser servos do Senhor. Ah, eu quero isso, quero fazer, quero obedecer em tudo. Mas o Senhor, quando chama alguém, a pessoa começa a obedecer, começa a caminhar, começa a estar com o Senhor, começa a fazer a diferença. Nesse estágio em diante, não é simplesmente para você continuar sendo servo somente em obedecer. Porque o obedecer do Senhor às vezes vem pelo medo. Muitos entendem que a palavra pode vir depois contra: ah, se eu não fizer, Deus vai pesar a mão sobre mim. Ah, se eu não fizer, Deus vai realmente me trazer uma grande dor, vai me trazer uma doença, ou vai me fazer sofrer. Deus jamais faz isso. O nosso Pai jamais faz isso. Isso acontecerá se você não fechou, se você não perdoou, se você não foi perdoado, e se não houve arrependimento no coração. Porque se não houve arrependimento no coração, ainda você está com legalidade para que o nosso adversário possa manipular a nossa vida. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós perdoamos, quando nós se humilhamos perante o Senhor, ninguém mais toca em nossas vidas. Ninguém pode mais tentar algo contra nós. E o Senhor faz realmente maravilhas, porque nós deixamos de ser servos, nós deixamos só de acreditar naquele momento, nós começamos a respeitar a palavra de Deus, nós começamos a vivê-la, nós começamos a ter a tranquilidade de saber que Deus está conosco. E aí, quando nós começamos a ter esse respeito por Deus, essa inclinação de amor por Deus, Deus faz o milagre. Faz o milagre na sua família, faz o milagre na sua casa, faz o milagre na empresa, faz o milagre aonde você estiver trabalhando, porque o milagre de Deus irá acontecer. Porque aquilo que Ele lançou na nossa vida jamais voltará atrás. Se Ele está dizendo que você será abençoado, você será abençoado. Se você for filho de Deus, você vai ser abençoado. Pode passar os céus, pode passar a terra,
quebra e faz-me de novo. Aí você consegue lembrar da passagem do oleiro, que o Senhor realmente mostra para nós que Ele quebra-nos e faz de nós de novo. Às vezes nós estamos, como diz a outra parábola, lá em Ezequiel, a mensagem do vale dos ossos secos. Às vezes a nossa vida está tão seca que nós queremos tantas vaidades, queremos se encher tanto de vaidades, queremos se encher de tantas as coisas para poder ter algo a mais, e não se preocupa com a salvação, não se preocupa em se fazer de novo. Mas quando nós estamos secos, quando nós estamos já trincando de tão seco, nós podemos lembrar do Senhor, ou podemos continuar secos. Mas quando lembramos do Senhor, a profecia vem sobre nossa vida, e que haja carne, que haja nervos, que haja pele, e que haja o Espírito do Senhor sobre nós. E quando nós recebemos o Espírito do Senhor, nós nascemos de novo, e nós começamos a ver o céu, nós começamos a ver as alegrias, nós começamos a ver as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. Não deixe ninguém apontar o dedo na sua vida para você ser repreendido por alguém. Seja irrepreensível, seja santo. Fala: Senhor, eu quero me tornar santo, me ajuda a tornar-me santo, a ser separado para Deus, para você poder falar com uma pessoa que está cega: querido, você está cego, você está morrendo, você vai para o inferno. Creia em Jesus Cristo, creia na verdade. Nós precisamos ser instrumentos do Senhor. Ele nos fez como instrumentos, e muitos de nós ainda não acreditamos que podemos ser o instrumento do Senhor. Mas o Senhor te fez como a mim, feio, ruim, pecador. Nos fez como instrumento dele, nos fez instrumentos de bênção, de oportunidade. Seja o que Deus assim Ele quer. Se entregue na mão de Deus, comece a ter a vitória de Deus nos seus dias. Eu te garanto, no dia que você entregar o seu coração, você vai passar grandes tribulações. Você vai passar tribulação que nunca você passou na sua vida. Nunca você passou tamanha tribulação na sua vida. Mas o Senhor vai te pegar pelas mãos potentes dele e vai te restaurar e vai trazer você aos céus e vai falar: você é meu filho, você vai andar sobre as águas, você vai estar no alto do monte para ser luz, não para ser trevas, porque Ele será contigo aonde você estiver. Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a bênção, Ele vai te dar a oportunidade de ser maior do que você imaginava que poderia ser. Mas creia que Deus pode, creia que Jesus Cristo vai te restaurar. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Faça o que Deus pede, obedeça e creia no Pai, creia naquele que tem a vitória, porque o Senhor vai te abençoar, vai trazer bênção sem medidas nesse dia seu, e você sairá cheio da bênção de Deus, porque o Senhor pode fazer o milagre acontecer, em nome de Jesus. Põe a mão no altura da sua cabeça. Receba a profecia que vem colocar o Senhor na sua vida. Mas você que espera no Senhor, o Senhor renovará as suas forças.
Aquilo que você pensou que não conseguiria, vai conseguir. Aquilo que você pensou em desistir, o Senhor dirá mais uma sobrevida. O Senhor